Bom dia, bom dia a todas e a todos. Estamos hoje iniciando a nossa segunda aula do curso de capacitação de migração, de migração e refugiados, de migrantes e refugiados, melhor dizendo. E hoje a gente vai contar com a participação de Márcia Figueiredo, ela é assistente social, cujo tema é o papel da rede SUAS na assistência social do migrante e refugiados. Super importante para o nosso atendimento do dia a dia, como defensor, como servidor, como assistente social na instituição, psicólogos também. Então, essa capacitação veio, é inovador esse curso. Nós vimos chegando a demanda, né, dos migrantes, dos refugiados, e nós achamos que para trabalhar bem, né, e sabermos como agir, porque as demandas chegam e a gente precisa se capacitar para atendê-las. A gente, em conjunto com o NAMIR, que é da Universidade Federal, a gente pediu à SDEP, que nos deu todo o apoio para formatar esse curso para os nossos servidores, para os nossos colegas defensores, e a gente poder entender um pouco do que a gente pode fazer para auxiliar, tanto na parte trabalhista, tanto na parte de saúde, tanto na parte da documentação dos refugiados, imigrantes que estão chegando aqui no Brasil, né? E a gente vê pela situação atual que muita coisa ainda pode piorar com essa guerra, e recebermos mais imigrantes, a gente tem que estar preparados para atendê-los. Então, esse curso, eu, inclusive, estou participando como aluna, porque eu também não é novo para mim. Então, eu queria muito agradecer, Márcia, você nos abrir um leque aí de informações do que a gente pode fazer e quais encaminhamentos a gente pode dar para esse migrante ou refugiado que bate a porta da instituição, que chega à Defensoria Pública. Então, eu dou as boas-vindas a vocês e quero pedir a todos que vamos deixar as perguntas, anotem, quem tiver alguma dúvida, vocês podem anotar, e no final da explanação de Márcia, ela vai ter uns 50, 60 minutos da explanação dela, da apresentação, e aí a gente pode fazer as nossas perguntas. Estou aqui já com um caderninho, viu, Márcia, para anotar as perguntas. Então, no final, a gente vai. Depois, nós teremos também um general, doutor Sérgio, o nome dele é meio complicado, é Schingel, acho que é assim que se pronuncia. Ele é o chefe das operações acolhida do Brasil, e que vai ser muito importante ele nos também. Então, em seguida, depois de Márcia, depois das perguntas, nós vamos ter uma segunda palestra com o general. Então, um bom dia a todos e a todas, e que a gente aproveite bastante essas informações aí. Márcia, você está com a palavra. Eu gostaria, Márcia, que você fizesse muito amplo. Eu gostaria que você fizesse, na sua apresentação, você já iniciasse falando do seu currículo, um pouquinho do seu currículo. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Márcia Santos, né? Márcia Figueiredo Santos. Sou assistente social de formação, sou terapeuta, né? Atuo e sou militante da política da assistência social muito antes desse desenho implementado pelo governo federal, né? Já tive a oportunidade de atuar, né, na gestão municipal de Salvador por vários anos. Iniciei como estagiária, como técnica e assumi coordenações dentro da gestão municipal. Na sequência, trabalhei no Poder Judiciário, na vara de violência doméstica e familiar contra a mulher, e agora me encontro no Estado há alguns anos, né? Iniciei como técnica e assumo a coordenação estadual de proteção social especial. Ela tem um viés com um foco nas questões de violação de direitos. Meu currículo, na verdade, ele tem esse foco desde o início. Eu sempre gostei e atuei nesta área de violação de direitos. Então, hoje atuo, né, nessa função e vou desenvolvendo minhas atribuições no enfrentamento à violência sexual. Hoje, né, visto uma camisa preta, né, uma camisa de defesa e de combate ao trabalho análogo ao escravo, né? Cabelos pretos, brincos dourados, um batom vermelho, né? Brincos e colares dourados também. Então, eu uso óculos preto,
estou aí disponível para vocês. Hoje falando um pouco, representando a minha superintendente, Leísa Mendes Souza. Ela não pôde estar com vocês hoje, conosco aqui, mas pediu que a gente pudesse aí representar a SJDHDS. Então, eu vou trazer um pouco do que é o SUAS, o entendimento do SUAS, com relação à atribuição e o papel da gestão estadual. Então, eu trago um pouco do que está sendo o atendimento de migrantes e refugiados no estado da Bahia, à luz e com o olhar da proteção social especial. Para entender o SUAS, o Sistema Único da Assistência Social, é bom entender também como é que ele está apresentado dentro do estado da Bahia. Hoje, né, nós temos a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Essa secretaria, ela possui 5 superintendências: a Superintendência da Pessoa com Deficiência, a Superintendência de Direitos Humanos, a Superintendência de Combate ao Uso de Substâncias, né, de drogas, a SPRAD. Temos a CISA, que é de Segurança Alimentar e Nutricional, e temos a SAIS, que é a Superintendência da Assistência Social, a qual eu aqui represento. Nesse contexto, eu trago um pouco para vocês sobre a política da assistência social, que é uma política pública setorial de caráter permanente. Ela vem traduzida pela própria Constituição Federal, através do artigo 203 e 204, aonde, né, vem no seu contexto colocando o tripé da Seguridade Social, que é formado pela saúde, pela previdência social e pela assistência social. A assistência social, ela vem, né, no seu desenho através da Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8.742 de 1993, que foi alterada pela 12.435 de 2011. A lei orgânica, né, ela vem nessas ações desenvolvidas, a política toda ela se orienta não só na Constituição, como na LOAS, mas também na Política Nacional de Assistência Social. Nós temos um desenho a nível nacional, todos os estados, eles desenvolvem suas funções na mesma diretriz, né, à luz também da norma operacional básica do Sistema Único da Assistência Social, a norma operacional básica de recursos humanos, quem são esses recursos humanos que podem estar atuando dentro dessa política, e temos a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. A tipificação ela é traduzida como faz uma analogia como se fosse a Bíblia da assistência social, porque ela diz como cada oferta de serviço ela deve ser executada, né? Tanto à luz do papel do governo federal, como do governo estadual, como dos governos municipais. Temos também como documentos orientadores e norteadores o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS. O SUAS ele não é composto, como muitas vezes as pessoas compreendem, que tem um foco geral em serviços, em ofertas que atendam diretamente a questões ligadas à vulnerabilidade, ao risco social e à violação de direitos, mas ele também vem com características ligadas a benefícios que venham e transferências de renda, que venham atender e suprir a necessidade de indivíduos e famílias. Temos também outras normativas vigentes, a exemplo de diversos cadernos de orientação técnica que norteia o passo a passo de execução de cada serviço, o papel da equipe que deve estar lá atuando e atendendo a população de forma geral. A Lei Orgânica da Assistência Social, ela dispõe sobre a organização da assistência e define como política de seguridade social não contributiva, que provê mínimos sociais realizados através de um conjunto integrado de ações de
e da sociedade para garantir aí o atendimento geral às necessidades sociais de cada indivíduo. O SUAS, ele prevê em seus princípios organizativos a articulação interinstitucional entre as suas competências e suas atribuições com os demais sistemas de defesa dos direitos humanos, e a articulação intersetorial com sistemas que são de extrema importância e que fortalecem o papel da assistência social, que é justamente os sistemas ligados à saúde, que é o Sistema Único de Saúde, o previdenciário, o educacional e como sistema de garantia de direitos. Então, ele vem com esses princípios organizativos que, à luz, traduz o que é competência do SUAS também. Dentre os grandes investimentos da SJDHDS, nós podemos, através da SAIS, sinalizar as ações de apoio técnico, que são 5 estratégias para aprimoramento do SUAS na Bahia. São elas assessoramento, monitoramento, orientações técnicas, estratégias de educação permanente e publicações. São os diversos materiais que estão aí disponíveis, tanto na página da SJDHDS, como no YouTube. Nós temos várias publicações disponíveis não só para os profissionais do SUAS, mas para toda a rede que integra também o sistema de garantia de direitos. Dentre os nossos lemas, né, nós criamos o slogan, por onde for, quero ser seu par, o jeitinho baiano de fazer o acompanhamento no SUAS, assessoramentos territoriais e o Prodoc PNUD, que é uma consultoria que foi contratada pela SJDHDS SAIS, no intuito de aprimorar alguns diagnósticos no nosso estado. Dentre eles, questões ligadas a ofertas de regionalização, a questões ligadas ao aprimoramento, né, da gestão e também de questões ligadas à educação permanente, dentre outras. Entre outros investimentos, né, nós temos a garantia de direitos para o fortalecimento do SUAS, que são os espaços de conferência, os espaços ligados à CIB. Elas acontecem, as CIBs, mensalmente. A Bahia ela tem uma característica completamente diferenciada, porque ela faz uma CIB aberta para os seus membros, tanto a nível estadual como municipal, e abre também para a participação de profissionais que atuam diretamente no SUAS e todos os interessados no fortalecimento desta política. Dentre nossas estruturações, nós trouxemos aí alguns sistemas, SAEP, Colab, CIACOF, que traduz e traz o universo de como está sendo executado o SUAS na Bahia, e mais SUAS para mais baianos, que são aí os serviços regionalizados de proteção social especial. Nossas linhas, ela tem o foco em toda a questão da gestão estadual. O foco é no apoio financeiro, e o apoio financeiro no sentido de superar os desafios aí para superar as fragilidades, e também o apoio técnico que diz respeito às análises sobre o cumprimento das competências a nível estadual. A cobertura de serviços do SUAS na Bahia. Como é que se dá essa cobertura? Nós temos um horizonte de 417 municípios, né? Então, nós temos traduzido aí, né, no nosso estado, as 417 secretarias municipais de assistência social implementadas, então, todos os municípios possuem. Temos também a gestão do cadastro, né, do programa Bolsa Família, hoje Auxílio Brasil, também nos 417 municípios. Os conselhos implementados para o fortalecimento da política, em todos os 417. Ofertas da proteção social básica, que atendem diretamente às vulnerabilidades e risco social, são 624 unidades. E ofertas da proteção social especial em 542 municípios. Lembrando que nem todos os municípios, porque nós temos um grande horizonte de municípios de pequeno porte na Bahia, não possuem ofertas de proteção social especial. Por isso, a importância
dessa questão de promover a regionalização, no sentido de compreender que as ofertas de proteção social especial, elas têm, vamos colocar de uma forma bem prática, um custo maior para a sua efetivação, para a sua concretização, principalmente quando falamos de ofertas de alta complexidade, que exige aí um funcionamento 24 horas. Então, nós temos 2.417, né, unidades aí disponíveis para o atendimento. Aí eu trago uma foto para vocês. Essa foto, ela tem um foco em uma das reuniões da CIB, realizadas, né, dentro da Assembleia Legislativa, né. Nós temos vários parceiros que contribuem diretamente para o fortalecimento dessa política, e as nossas linhas, como eu falei anteriormente, que são assessoramentos, monitoramentos, orientação técnica, capacitações e outras estratégias e publicações. Lembrando que nesse período de pandemia, abriu-se o leque das lives, e essas lives têm favorecido muito a participação, né, de todos os profissionais do SUS. Dentre as ações de apoio técnico, esse JDHDS realizou, né, algumas atividades de forma articulada com os municípios e com a RUPEM. A RUPEM é uma rede universitária de pesquisas e estudos migratórios, é formada por várias universidades daqui do estado da Bahia, dentre elas a UFBA, a UFRB, a Universidade Estadual de Santa Catarina, e dentre outras, a do Oeste Baiano. São várias universidades que vêm aí buscando, de uma certa forma, articular e aprimorar as ações de atendimento a migrantes, né, e a refugiados no nosso estado. Então, ela vem com essa estrutura de pesquisa das universidades, convida a SAIS, e a SAIS passa a fazer parte desse processo no sentido de buscar articular e aprimorar. Toda a chegada de migrantes e refugiados no nosso estado foi algo muito tempestivo. E essa chegada tempestiva, ela não foi devidamente planejada e programada com ações e com suportes que venham a dar conta de várias questões que vêm junto com o migrante e com o refugiado, que são características que não são as mesmas que são pertinentes à atuação dentro do nosso país e dentro do nosso estado. Então, cada país ele tem sua cultura, ele tem questões que são praxes do seu dia a dia e que muitas vezes não condiz com algumas questões ligadas à regulamentação e inclusive as leis e as normas de ofertas de serviços, de atendimento nas ofertas de serviços. Então, por isso a gente iniciou com o processo de algumas reuniões internas, e na sequência abrimos com reuniões mais ampliadas, monitoramentos, visitas em locos, reuniões, seminários, orientações técnicas e assessoramentos, garantindo aí a participação das equipes, né, que atuam nos CRAs e CREAS. Né? Os CRAs dentro da questão da proteção social básica, o CREAS dentro da proteção social especial e de toda a rede municipal. Então, o que é essa rede de proteção para atendimento aí a migrantes e refugiados no estado da Bahia? A assistência social, ela tem um foco, né? Ela tem o papel aí de garantir proteção social, né? Através das ofertas dos seus serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais. Ela é voltada para quem dela necessitar. Então, todas as pessoas que estiverem em território brasileiro e que necessitarem de atendimento, eles vão ser atendidos, respeitando também algumas normativas e regras, inclusive, no caso de migrantes e refugiados, normativas que regulamentam aí, que orientam, norteiam, né, a permanência dele no nosso país. Então, nós temos esse papel de fazer essa execução dessa oferta, né,
com foco no apoio técnico e financeiro que cabe à gestão estadual, com vistas a realizar também ações de prevenção, de articulação, de atendimento e acompanhamento para o enfrentamento das situações de violações de direitos, né? Contribuindo aí para a reconstrução de vínculos familiares, reconstrução e fortalecimento é algo que é muito ativo dentro das nossas ofertas do SUAS, porque nossas características ela tem um foco de prevenção e ela contribui diretamente, né, para entender as potencialidades e aquisições que são de cada indivíduo e de cada família. Quando eu pontuo aí abaixo a proteção social básica e a proteção social especial e trago o nome CRAS e CREAS, porque CRAS e CREAS, né, esses centros de referência, eles são carros-chefes para o atendimento da população de forma geral. A política da assistência social, ela tem um foco em atender vulnerabilidades, como eu falei anteriormente. Então, nosso foco, né, na questão da vulnerabilidade é justamente de combater desigualdades, de defesa da vida na dimensão social e a promoção direta do desenvolvimento humano. Então, nossa política, ela vem nesse desenho e se traduz através de suas ofertas de serviços para buscar garantir esse tipo de atendimento. Trago um pouco dessa perspectiva agora de intervenção, com foco, né, a proteção social básica, no aumento das aquisições, do desenvolvimento das potencialidades e do fortalecimento de vínculos. Então, ela se materializa diretamente na proteção social básica, através dos CRAs e dos centros de convivência. Os CRAs que têm ofertas de serviços como o PAIF, como serviço de convivência, que eu vou falar daqui a pouco. A superação e prevenção das situações de risco pessoal e social por violação de direitos e reparação de danos. Ela tem um foco no atendimento realizado dentro da proteção social especial, na média complexidade, que é onde as famílias e os indivíduos tiveram seus direitos violados, mas não houve um rompimento, né, da convivência familiar e comunitária, ele permanece dentro da sua residência. Então, ele é atendido nas estruturas de CREAS, dos centros de referência especializados da assistência social e dos centros pobres, que são centros que têm um foco no atendimento direto a pessoas em situação de rua. E temos aí a reconstrução dos vínculos familiares e ou superação das situações de abandono, que é a garantia de proteção integral. Quando a gente fala de garantia de proteção integral, a gente fala de ofertas com um foco de 24 horas, que é materializada através da proteção social especial de alta complexidade, que são as instituições de acolhimento, seja ela com focos no atendimento de crianças e adolescentes, de idosos, né, de mulheres, de pessoas com deficiências. Ela é amplo para o atendimento de todos que dela precisar, inclusive de migrantes e refugiados. Todas as ofertas do SUAS, ela tem essa característica de atender. Mas o que é que acontece na sua realidade? O que é que tem acontecido um pouco aqui dentro dessa estrutura do Estado da Bahia? Nós, nesse conjunto de reuniões que eu sinalizei anteriormente, nós fizemos escuta, né, aos municípios para entender como é que estava se dando na prática, já que não houve uma capacitação e não houve esse diálogo de rede que englobasse todos que estariam ali aptos ao atendimento. Então, vamos escutar a opção nossa junto com a RUPEM, vamos escutar esses municípios e saber quais são as dificuldades. Quando chega, por exemplo, no município de grande porte, né, de referência daqui da Bahia,
O que foi traduzido foi que a opção do município foi focar na situação de vulnerabilidade. O que fez essas pessoas migrarem foram as dificuldades que estavam vivendo dentro dos seus países, e quando chegaram, que foram, né, dentro dessa complexidade que é a proteção social básica, que é previsto nessa política, que tem aí a obrigatoriedade, né, de alcançar e ofertar proteção e atendimento a famílias em condições de vulnerabilidade. Então, o município abriu, né, as portas do CRAS para atender e, ao mesmo tempo, disponibilizou ofertas da alta complexidade. Qual foi o entendimento direto, né, dessas pessoas? Nesse caso, eu vou citar até a nacionalidade deles, né? Eles são venezuelanos e chegou um grande número de venezuelanos no nosso estado. Eles começaram pelos estados, né, que são vizinhos, são fronteiriços, né, a Venezuela e a outros países também, e eles foram migrando de estado em estado até que chegou à Bahia. E chegando à Bahia, né, nós também, enquanto gestão estadual, não tivemos conhecimento, mas foram parados aí alguns aviões hiperlotados no aeroporto aqui, Luiz Eduardo Magalhães. Assim, a gente teve conhecimento de forma informal, né, e dele desembarcou um grande número. Essas parcerias, elas foram feitas, inclusive, com organizações da sociedade civil, mas a gente sabe que chegando, né, ao nosso estado, chegando aos municípios, cabe também a nós ofertar políticas públicas. Pena que não foi planejado como deveria. Então, o que acontece? Esses venezuelanos, eles não aceitaram o atendimento do SUAS, as ofertas do SUAS, por uma característica, inclusive com foco, né, na questão da forma de viver, no entendimento de algumas questões, e nós tivemos e estamos tendo várias dificuldades na concretização da oferta dessas políticas. Em que sentido? No sentido de, por exemplo, né, quando eu ia falar diretamente já do PET, mas aí quando a gente... Deixa eu só concluir a básica primeiro para não atrapalhar um pouco. Então, a PSB, ela tem entre suas ofertas aí o PAIF, né, que é a oferta de serviço dentro do CRAS, ele tem um foco no atendimento à família. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, eles têm vários grupos e grupos de atendimento. Então, dentre os grupos ofertados para esses venezuelanos, foi do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Várias venezuelanas não aceitaram participar, a muito custo, com quase um ano de permanência dentro do município. Algumas mulheres aceitaram participar, mas tem alguns costumes que são características, né, do povo, inclusive indígena, que vem de lá, que não permite a participação das mulheres e das crianças nessas atividades. Ofertas de PSB em domicílio para pessoas idosas e com deficiência, e ofertas também aí dos benefícios eventuais que têm um foco direto na proteção social básica. Que os benefícios eventuais, eles são ligados ao auxílio natalidade, ao auxílio mortalidade e outras questões, né, auxílio cesta básica, né, que tem um foco em alimentação. O trabalho da PSE, que vem aí nessa questão na média ou na alta complexidade, o foco é o desenvolvimento de ações aí especializadas contínuas, realizadas com grupos de indivíduos, que visam aí o fortalecimento e o estímulo da autonomia, a reconstrução e o fortalecimento de vínculos, reinserção na perspectiva de apoiar as famílias e indivíduos no enfrentamento das situações de violações de direitos. E aí chega onde eu queria. As ofertas da média complexidade, que são PAEF, né, que atende, né, os indivíduos e famílias com os direitos violados, a medida socioeducativa e o serviço especializado em abordagem social.
Na sequência, aí, o Serviço de Proteção Social Especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias, e o Serviço Especializado para pessoas em situação de rua. Além disso, nós temos o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Como é que essas ofertas elas se materializam diretamente no atendimento aos migrantes? Primeiro, a equipe do Serviço Especializado em Abordagem Social. Essas pessoas, quando chegam, muitas vezes, né, elas vão parar em situação de rua. Elas habitam e residem em situação de rua, o que demanda aí a intervenção direta desse serviço especializado em assistência social. Quando esse serviço chega às ruas e que faz o processo de mobilização e de interação direta com esses indivíduos, né, há uma resistência em ser atendido. Primeiro, porque eles não se veem em situação de rua, eles montam um acampamento nas ruas e montam, inclusive, com crianças, o que faz um intercâmbio direto com um programa de erradicação do trabalho infantil, um programa esse que, como é de conhecimento de todos, eu acredito, ele vem aí ao longo dos anos buscando, né, enfrentar o trabalho infantil ao qual crianças e adolescentes estão expostas. E quando a gente se depara com vários números, as equipes do SUAS têm tido dificuldade no sentido de, quando vê uma criança em situação, por exemplo, de mendicância, ou mesmo como pedinte ali, né, nos semáforos, principalmente, né, quando é feita a intervenção pela equipe do serviço especializado em abordagem, eles colocam a questão cultural como predominante, que isso no país deles não é violação de direitos, que isso no país deles é algo que faz com que venha a ter renda para a família. Então, geralmente, o que ficou visto nesses municípios e que os municípios trazem uma queixa muito grande é porque mexeu em algo que já tinha sido trabalhado, que já estava virando, né, uma questão muito mais cultural, e passa a ter um nível novamente de número de crianças e adolescentes junto com suas mães que ficam um pouco mais afastadas, né, nesse contexto de trabalho infantil. Então, mexe com toda a questão estrutural. As ofertas de PAEF, quando ela é disponibilizada, há também uma resistência, que não entendem o porquê, tendo em vista que eles têm condições de ficar naquela situação. Tipo assim, o que é traduzido pela equipe é que as dificuldades que eles estavam vivendo no país dele, estar aqui, estar em situação de rua, colocar crianças em situação de trabalho infantil, é muito melhor do que as dificuldades que eles estavam vivendo. Então, várias instituições fizeram doações, inclusive de cestas básicas. Houve uma queixa muito grande também de alguns profissionais e alguns gestores da assistência social com relação à questão de receber muita doação e doação de comida. E esses alimentos, eles virem a estragar, então precisava ter meios de conservação e tudo isso vem sendo trabalhado com eles, a socialização entre eles mesmos, para que possam dividir, mas o costume, por exemplo, é que uma mulher, ela não pode cozinhar para a família, mesmo que seja família de parentes, família extensa, no caso, ela só pode cozinhar para o companheiro dela, o esposo dela e os filhos. Então, são várias questões que aí o pessoal dialoga, mas vamos buscar garantir segurança alimentar e nutricional para todos os venezuelanos, vamos, mas o nosso costume é guardar. Então, eles guardam tudo que recebem e o povo brasileiro ele é muito solícito. Nós vivemos isso, né, aí na pandemia, estamos vivendo nessa situação de calamidade que se adentrou no nosso estado desde dezembro e que permanece com várias famílias aí em situação de vulnerabilidade, de risco social e que engloba aí também o universo desses
migrantes e refugiados. Dentre a alta complexidade, nós temos aí ofertas de serviços de acolhimento com foco em crianças e adolescentes, idosos, adultos e famílias, mulheres em situação de violência, jovens e adultos com deficiência. Famílias acolhedoras, né, repúblicas e serviços de proteção em situação de calamidade pública e emergência. Qual dessas ofertas de serviços da alta complexidade ela tem um foco que poderia estar acolhendo, né, os migrantes e refugiados? É justamente a oferta de adultos e famílias, buscando manter os vínculos familiares e comunitários. Só que, se a gente for observar a realidade que temos na Bahia de ofertas desses serviços e também a aceitabilidade, né, desses migrantes e refugiados, praticamente é nula a aceitação. É nula em que sentido? É nula no sentido deles irem para as ofertas que são mantidas diretamente pelos municípios. O que é que aconteceu na realidade? Esses migrantes refugiados chegaram nesse diálogo e nesse alinhamento direto com organizações da sociedade civil, só que para manutenção é preciso aí, né, contrapartida, né, do governo, e o governo também tem algumas questões que são ligadas às pactuações que são feitas nas 3 esferas de governo, seja no governo federal, no estadual e municipal, onde a gente tem pisos para repasse de cofinanciamento, e esse piso, né, a nossa oferta, como eu falei no início, ela tem uma tipificação, e a tipificação e as orientações técnicas, ela traduz, inclusive, quantas pessoas podem ficar dentro de uma unidade que garanta a ela todas as regras que traduzem aí a proteção social. Então, nossas ofertas, elas estão, né, disponíveis, mas, ao mesmo tempo, eles preferiram, né, viver de uma outra opção. Teve um município, inclusive, que eles alugaram, né, tipo uma vila, né, com várias casas, e nessas casas foram acolhidas diversas famílias, e eles fazem trocas entre eles, mas respeitando as crenças e os costumes. Então, essas são as ofertas diretas, né, da alta complexidade. Migrantes e refugiados, eles estão na linha de frente aí da exclusão, do racismo cultural e da exploração sexual. Então, e o risco, quando a gente traduz aí de crianças e adolescentes em semáforos e como pedintes, a gente ter aí um aumento também dessa linha, né, de violação de direitos contra a criança e contra o adolescente. Então, como é que se dá esse fluxo migratório no Brasil? A migração internacional, como ela é traduzida pela Lei número 13.445 de 2017, é a livre circulação de pessoas através das fronteiras para residir de forma permanente ou temporária num país diferente do de nascimento ou cidadania. Portanto, é quem se desloca de forma voluntária em busca de melhores condições de vida. Pode retornar a seu país de origem sem risco e conta com proteção estatal. Por que eu trago um pouco essa questão do conceito da migração? Porque a tradução deles, quando eles são atendidos, seja por qual for a oferta de serviço do SUAS, é que eles estão convidando, né, outras pessoas que são parentes, são amigos, são conhecidos dos seus países de origem, para que possam vir ter melhores condições de vida. Né? E melhores condições de vida implicam, inclusive, em questões ligadas à alimentação, à garantia básica das necessidades básicas que são para cada indivíduo. Então, dentre essa questão, nesse fenômeno social, a gente traduz aí a questão da diversidade, da mudança social, da formação nacional, da situação no Brasil, muito além da ação humanitária da assistência social e um processo constituinte.
Então, assim, nós temos várias dificuldades, inclusive na questão da linguagem, né, para que eles entendam também o que é que nós estamos trazendo e de que forma. Então, a busca de fazer ofertas do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos é para também traduzir e trazer para eles que eles estão dentro de um outro país que tem culturas e que tem legislações e que a gente também tem que respeitar deles, mas que precisa ter regras para a convivência, né, e a garantia aí das políticas públicas realmente chegarem até eles. O refugiado, pessoas que foram forçadas, né, a deixar seu país, pois suas vidas ou integridade corriam risco e que não podem voltar a seu país de origem porque não contam com proteção estatal. Então, eu trouxe aí alguns dados, né, mais de 60 mil refugiados interiorizados, com cerca de 90% deles sendo venezuelanos. Esse é um dado da CONARE. O aumento de mais de 7 vezes em menos de um ano, né? Isso também vem se traduzindo aí no nosso país. Migrantes no Brasil, cerca de 1.286.000 venezuelanos. E imigrantes aí brasileiros, que são mais de 4 milhões. Então, entre as principais reclamações que são traduzidas através dos municípios, ela tem um foco aí nessa situação de mendicância. Essa não é a característica que mais se traduz é que eles não têm buscado ficar em municípios de pequeno porte. Municípios de pequeno porte, eles têm menos estrutura que possa facilitar e, vamos dizer assim, proporcionar o mínimo de necessidades básicas que eles necessitam. Então, ficar em municípios de pequeno porte significa ter maiores dificuldades, assim é a compreensão. Por isso que tem se pensado mais em municípios de grande porte, no máximo de passagens em municípios de médio porte. Então, os municípios de PP1 e PP2, como são chamados, conforme for o número de habitantes, eles não são protagonistas desse cenário. O que são municípios, eles não têm ficado muito, né, direcionado aqui, nós não temos recebido um nível de informações gerais, né, a nível da capital Salvador. Mas municípios como Feira de Santana, como Itabuna, como Ilhéus, como Teixeira de Freitas, como Porto Seguro, como Juazeiro, né, são municípios que têm uma melhor adesão desse público, né? Essas dificuldades no diálogo, elas são traduzidas através da questão da compreensão do que é que realmente eles estão traduzindo na sua fala e o que realmente eles conseguem captar a nível das nossas próprias legislações. A não aceitação das ações da política de assistência social. Esse é um pequeno resumo, né, do que a gente está trazendo a nível desses levantamentos, dessas reuniões que tivemos. Além de reuniões, nós também aplicamos um questionário online para que esses municípios pudessem um pouco traduzir. Isso foi feito no final do ano passado. Nós interrompemos um pouco devido à situação de calamidade, que o foco passou a ser a calamidade, os municípios aí invadidos pelas águas. As crianças nos semáforos como pedintes, que eu também já trouxe como exemplo. A ausência de documentação das crianças. Então, essa ausência de documentação causa também várias dificuldades, inclusive para a inserção nos programas, né, de transferência de renda, ou bem em questões ligadas aos benefícios eventuais, o atendimento, por exemplo, na estrutura de saúde, como vamos garantir que esse atendimento ele seja executado. Ele é executado porque qualquer pessoa que chega numa emergência, ele é atendido, mas a importância da regulamentação da documentação ela é grande, esse tem sido um trabalho também árduo da equipe de assistência para que essas famílias elas tenham condições de grande circulação,
né, dentro do nosso país. Muitas dessas crianças, elas não estão com os seus responsáveis legais, e aí se traduz uma outra complicação a nível legal, que envolve aí a atuação do sistema de garantia de direitos. Então, toda vez que se tem conhecimento, elas são devidamente informadas aos órgãos competentes, como é de praxe, problemas aí com a linguagem e a dificuldade de adaptação cultural. Ela é imensa. Então, as queixas dos municípios, eles têm um foco nessa questão, na solicitação de apoio, para que o Estado ele possa fazer também provocações e ações de apoio técnico que venham a subsidiar e dar o apoio que eles necessitam diretamente para que a gente garanta aí as ações de proteção social. Então, nas considerações finais, eu trago aí essas questões das ações de apoio técnico, que aí permite aí ampliar a articulação, prevenção e o fortalecimento da rede de proteção, sendo, né, o próprio Sistema Único da Assistência Social o ponto positivo dessa iniciativa no Estado. O SUAS ele tem aí o papel, né, de garantir que os CRAs e os CREAs, né, que desempenham um papel fundamental no atendimento a indivíduos e famílias, contemplem aí o atendimento a migrantes e refugiados, uma vez que esse tema ainda é objeto de muito desconhecimento por parte dos profissionais. No Brasil, programas específicos, né, ainda não se consolidaram como política pública nacional e de longo prazo. Por que eu trago isso? Eu trago isso à luz do SUAS, aonde o SUAS ele precisa, o governo federal precisa instrumentalizar os estados e os municípios. Isso não tira de nós as nossas responsabilidades como entes federados de buscar novas formas de aprimorar para garantir esse tipo de atendimento. Então, de uma forma geral, essa é a realidade que a assistência social vem vivenciando ao longo, né, dos últimos anos, onde esse número, né, de atendimentos diretos ele vem aumentando e se concretizando no seu dia a dia. E como é um tema muito novo ainda, o SUAS também é novo, comparado a algumas outras políticas públicas, mas nós estamos aí disponíveis para buscar efetivar o atendimento e garantir aí a proteção social a todos os indivíduos e famílias que estejam dentro do nosso território brasileiro, seja ele migrante, refugiado ou brasileiro. Então, deixo aí os contatos daqui da coordenação, meu número de celular, e-mail institucional, e a gestão estadual fica aí disponível para o que for necessário, como parceiros, como responsáveis pela execução dessa política no nosso estado, e como já somos no dia a dia, né, para a execução de todas as políticas públicas na parceria aí junto com todo o sistema de garantia de direitos. Então, nosso secretário é o Carlos Martins, a nossa superintendente é a Leisa Souza, as áreas técnicas do núcleo do gabinete, Aline Araújo, Aline Matos e Thaís Vianas, o Fundo Estadual de Assistência Social, que toda a regulamentação de recursos ela é repassada através desse fundo, o seu gestor é Lucas Duarte, a gestora de gestão, Gabriele Dutra, do programa, né, Bolsa Família Auxílio Brasil, atualmente, Jaimilton Fernandes, da Proteção Social Básica, Ludmila Dias, e da Proteção Social Especial, eu, Márcia Santos. Agradeço aí a doutora Cristina, a Defensoria Pública, né, a Defensoria Pública na pessoa de doutora Cristina, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre o SUAS e sobre o atendimento a migrantes e refugiados no nosso estado. Obrigada pela atenção. Muito obrigada. Nós que agradecemos você compartilhar com a gente todo esse conhecimento e essas informações.
Obrigada mesmo. Eu quero dizer que até você me relembrou que a gente já trabalhou lá atrás na vara da violência doméstica, uma equipe disciplinar realmente maravilhosa. Eu aprendi muito, foi logo que eu entrei na Defensoria, 14 anos atrás. Então, obrigada também. E eu vou abrir aqui, se alguém tiver perguntas para fazer. Eu estava observando o seguinte, que a maior dificuldade, pelo que você até explanou, é a própria adaptação deles, dos costumes deles, né, de se adaptar ao novo local. E isso é uma coisa muito difícil de a gente conseguir, porque eles já vêm com algumas limitações deles com relação, e ainda mais o grupo que é de indígenas venezuelanos. Então, eles têm já toda uma tradição e que algumas coisas aqui ficam muito difíceis de eles se adaptarem. Mas a gente vai ter que tentar, pelo menos, a documentação de criança, junto aos cartórios, isso é uma coisa que é muito importante para a gente conseguir algum benefício que eles tenham direito, fazer os encaminhamentos, o que não for da Defensoria Estadual, a gente fazer os encaminhamentos, né, para a Defensoria Federal ou para outros órgãos, né, que possam auxiliá-los. A gente vai ter que fazer o que for possível para que essas pessoas chegando aqui sejam acolhidas. E aí, se não houver perguntas, a gente vai ver, eu também estou muito interessada nessa segunda parte, que vai ser esse projeto acolhida, a gente saber como é que funciona realmente na prática. Mas eu vou deixar aqui aberto, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguma coisa no chat? Alguma pergunta no chat? Deixa eu ver aqui. Não tem, não. Tem nada no chat, não. Pessoal, só queria ressaltar 2 pontos que eu observei da apresentação de Márcia. Márcia, meu nome é Gil Braga, sou defensor público. Coordenador de integração também. Só 2 pontos que eu achei importante: o apoio da Defensoria na interlocução dos municípios com os migrantes e refugiados, porque parece, na apresentação, ela mostrou que alguns migrantes têm dificuldade de adesão à política pública que ali está sendo apresentada. Então, a Defensoria pode, de alguma forma, tentar ajudar nessa interlocução, o serviço social da Defensoria, não é, Tina? Com certeza. No futuro, ajudar nessa interlocução. E outro ponto importantíssimo, a doutora Cristina pode falar bem melhor do que eu, que é a ausência de documentação das crianças. Essa também é uma outra vertente que a Defensoria pode trabalhar. A doutora Cristina é titular da área de registros públicos, e a gente pode ver até no futuro, viu, Márcia, alguma linha de trabalho nesse sentido. Só queria ressaltar esses 2 pontos. Sim, com certeza. Eu acho esse um dos pontos muito importantes, porque, assim, com a regularização da documentação, eles vão ter direito a tudo que todo brasileiro tem. Então, o primeiro passo é a regularização da documentação deles, para que eles possam ter acesso ao trabalho, para que eles possam ter acesso aos benefícios sociais. Então, o primeiro passo é realmente a regularização, e a Defensoria está, como o Gil falou, eu sou do titular da Vara de Registro Público, e nós podemos fazer inclusive algum projeto com relação a isso, Márcia. Você pode me contactar, eu já anotei aqui seu celular, eu vou lhe passar um oi para a gente já conversar diretamente, né? E a gente tentar, né, Gil, a gente fazer alguma coisa com relação a isso, que não seja só aqui em Salvador, inclusive para a Bahia toda, a gente fazer alguma coisa com relação a onde estão esses refugiados imigrantes, onde eles estão, que eu sei que tem Feira de Santana, inclusive eu fiz um atendimento em Feira de Santana, junto com a coordenadora de lá, aqui em Vitória da Conquista, Tabuna, Ilhéus, então tem alguns lugares onde eles já estão, os imigrantes venezuelanos já estão nessas cidades e que estão precisando desse apoio da Defensoria Pública e dos órgãos sociais, né? Então, a gente pode fazer algum projeto com relação a essa documentação que esteja com dificuldade de conseguir, porque a gente pode trabalhar diretamente com os cartórios, com a ARPEN, que é uma parceira, já é parceiro da Defensoria Pública, entendeu? Então, a gente pode conseguir, com mais facilidade, resolver essas questões. A Defensoria se coloca à disposição para isso. Agradeço, Márcia. Certo. Agradeço. Certo, doutora Cristina, eu só queria Luciana, fazer que está aí nos assistindo consideração também, né, que é do NAMI. Agradeço a todos que contribuíram para hoje a gente estar aqui nessa capacitação. A escola, né?
Vou fazer uma ressalva também em um dos aspectos da minha fala, porque quando a gente fala principalmente desse horizonte de indígenas, nós temos aqui dentro da Superintendência de Direitos Humanos uma coordenação de indígenas, tá? E isso aí também tem nos ajudado nesse processo de diálogo. Mas o apoio da Defensoria Pública nessa questão, ela é de fundamental importância, né? Esse trabalho articulado entre as políticas públicas e o sistema de garantia de direitos, para que a gente possa avançar. E nós vamos, sim, viu, doutor Gil, buscar aí o serviço social também, né, da Defensoria, para que a gente possa fazer essa casadinha, essa parceria, e assim garantir proteção social a todos os indivíduos e famílias. Obrigada a vocês pela atenção e pela disponibilidade, e aguardo o contato, doutora Cristina. Tá certo. Obrigada, Márcia. Vamos passar agora, pessoal, já que não houve nenhuma pergunta, para a nossa segunda parte, que é o general Sérgio, Schwager. Eu realmente não... A pronúncia não é boa, viu, general? O general vai nos falar aqui sobre esse projeto acolhido. Eu tenho um grande interesse aqui, eu estou como aluna também, então, de saber como começou esse projeto e como a gente pode acessá-lo, como funciona. Então, seja bem-vindo, general. Eu vou passar, que eu gostaria, se eu tenho um currículo muito extenso, eu vi aqui, eu gostaria que o senhor fizesse uma apresentação do seu currículo, para que as pessoas possam entender. Eu sei que o senhor já passou até pela Colômbia, pela China, Coreia do Sul, e o senhor está hoje como o encarregado do projeto Acolhida no Brasil, para todo o território do Brasil. Então, eu gostaria que o senhor se apresentasse. Bom dia. Bom dia, dona Cristina. Aqui é o Major Capellini. Eu falei com a senhora na parte da manhã, que a gente estava testando a palestra. Sim, sim. Só o último teste. A senhora está vendo a passagem dos slides ao fundo? Sim. Aqui eu estou vendo o primeiro. A senhora visualiza o segundo slide? Sim, das crianças, sim. Tá ótimo. Então, eu vou chamar... a pronúncia correta é Schwingel. Schwingel. Sérgio Schwingel, para iniciar a palestra. Pronto. O general Sérgio Schwingel, ele é o coordenador de operações da Operação Acolhida. Então, vamos bem-vindas aí ao general. Aprendi, eu acho. Sérgio Schwingel. Ô, Cristina, bom dia a todos os participantes da videoconferência. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de falar sobre a Operação Acolhida a esse público-alvo tão importante da Defensoria Pública da Bahia. Eu sou o general Sérgio Schwingel, eu sou coordenador operacional da Operação Acolhida e também o comandante de uma força-tarefa logística humanitária das três forças, Exército, Marinha e Força Aérea. Como coordenador operacional, eu tenho a missão de fazer a coordenação da participação de todos os atores envolvidos na operação, são muitos atores, organizações nacionais, internacionais, agências da ONU, sociedade civil, iniciativa privada, e no caso do Ministério da Defesa, essa força-tarefa que eu citei. E como comandante da Força-Tarefa Logística Humanitária, eu sou responsável por uma tropa do Ministério da Defesa, composta por cerca de 700 militares, como eu falei, das três forças, mediante regime de contingente, ou seja, a cada 5 meses vem um contingente novo e é substituído. Nós já tivemos cerca de 8 mil militares que passaram pela Operação Acolhida nesses 4 anos de operação. Então, hoje, nós estamos aqui com um contingente do Comando Militar do Nordeste e do Comando Militar do Norte, inclusive tem militares da Bahia aqui, do estado da Bahia,
cumprindo a missão aí, apoiando essa importante missão humanitária. Eu queria também cumprimentar pela iniciativa de tratar esse tema nesse curso que está sendo desenvolvido. É um tema muito importante, é uma missão humanitária significativa, importante, única na América Latina e reconhecida no Brasil e no exterior. Então, eu cumprimento sinceramente a iniciativa de conduzir esse tema. Mas o que vem ser a Operação Acolhida? A Operação Acolhida é a resposta do governo brasileiro ao aumento exponencial do fluxo migratório decorrente da crise humanitária na Venezuela. Se eu fizer uma analogia com aquele slogan do Exército Brasileiro, eu posso dizer que a Operação Acolhida é a mão amiga do governo brasileiro estendida aos nossos irmãos venezuelanos. E qual que é o objetivo da Operação Acolhida? A Operação Acolhida ela busca realizar o ordenamento da fronteira, ela principalmente, especificamente na cidade de Pacaraima. Eu estou falando da recepção, identificação e triagem dos venezuelanos. Ela também busca o acolhimento, o abrigamento desses venezuelanos e famílias, aqueles que precisam, que precisam de abrigamento. E ela faz também o outro eixo importante, o outro objetivo é interiorização. Então, a integração desse venezuelano à nossa sociedade, a integração socioeconômica desse venezuelano. Tudo isso, todos os objetivos buscam trazer a dignidade, a esperança e a inclusão socioeconômica desses nossos irmãos venezuelanos. E nós estamos conseguindo obter êxito nesses objetivos. É uma operação complexa, sensível, imprevisível, que tem obtido resultados bastante importantes. Eu posso citar alguns. Nós estamos conseguindo, nesses 4 anos de operação, fazer o ordenamento da fronteira. Já fizemos mais de 2 milhões de atendimentos lá na fronteira, e aqui em Boa Vista e lá em Manaus. Nós já passaram cerca de 40 mil venezuelanos nos nossos abrigos e já fizemos cerca de 80 mil interiorizações em 800 municípios do nosso território nacional. Então, são resultados importantes, expressivos, mas o mais importante deles são aqueles resultados intangíveis. O primeiro deles, que é bastante importante, é o reconhecimento da Operação Acolhida no cenário nacional e internacional como uma operação exitosa, uma operação de sucesso. E outro resultado intangível muito importante é o reconhecimento do nosso país, do Brasil, como uma nação acolhedora. A operação ela vive momentos distintos, em constante transformação. Nós tivemos o início, em 2018, um momento muito difícil, muito complexo, muitas pessoas nas ruas, chegada em grande número na fronteira, montagem de abrigos, montagem de estruturas, montagem de processo, muitas estruturas nós utilizamos até hoje. Então, foi um momento muito importante da operação. Depois nós entramos num outro momento, que foi o fechamento da fronteira e a Covid. Então, foi muito difícil, um momento importante, muitos desafios. Eu posso dizer que nós tivemos uma crise sanitária dentro de uma crise humanitária, com reflexos bastante importantes aí no prosseguimento da operação. E nós estamos num outro momento, a partir de junho do ano passado, junho de 2021, que é a flexibilização da nossa fronteira, de acordo com a portaria 666, interministerial, e a abertura da fronteira por parte da Venezuela. Então, eu vou tocar um pouquinho mais para frente na apresentação sobre esse momento importante que nós estamos vivendo. Vocês podem ter ideia da situação a partir da abertura da fronteira de junho do ano passado. Nós tínhamos uma demanda reprimida enorme, cerca de 4 mil pessoas nas ruas de Pacaraima, e nós tivemos, a partir de então, tomar medidas importantes para atender essas pessoas, tirar essas pessoas da rua, e obtivemos sucesso. Hoje, nós conseguimos atender quem chega no dia em Pacaraima, e praticamente não temos mais ninguém, nenhuma família, nenhum venezuelano dormindo nas ruas de Pacaraima. Então, obtemos, graças a Deus, conseguimos acabar com essa demanda reprimida.
Eu vou, então, seguir o slide, viu, Cristina? E daí, se você... Eu vou avançando aqui e qualquer coisa você me interrompe, tá bem? Então, é uma operação, como eu falei, complexa, importante, e nós temos uma atenção especial com o público mais vulnerável. Essa foto que eu mostro aí são crianças, de público vulnerável, muita preocupação com indígenas, idosos, LGBT, pessoas com doenças, pessoas mais carentes, mais vulneráveis. Então, nós temos uma preocupação especial com esse público-alvo. É uma operação muito complexa, ela conta com a participação de 12 ministérios na governança, mais o Ministério da Defesa, e, como eu falei anteriormente, com dezenas de outras agências e outros atores. A minha missão como coordenador operacional é fazer com que todos esses atores atuem de forma cooperativa, de forma coordenada, de forma sinérgica e todos com um objetivo comum, que é trazer melhores condições de vida, trazer a sobrevivência e com que essas famílias venezuelanas retomem as suas vidas. Então, é uma missão minha, especialmente, particularmente difícil, mas de uma outra abordagem se torna fácil, porque todos os participantes têm esse objetivo comum. O histórico dessa operação, nós estamos nesse mês completando 4 anos de operação. Em 2018, num decreto, o Brasil reconhece a situação de vulnerabilidade do fluxo migratório venezuelano. O ano passado, teve uma lei que dispôs sobre medidas emergenciais para acolhimento a pessoas em vulnerabilidade. Essa lei ela foi atualizada no ano passado, ela já tinha uma lei de fevereiro de 2000, aliás, ela foi atualizada em 2021, essa lei é de 2018. Nós tivemos outro decreto atualizado em 2021 que dispõe sobre o Comitê Federal de Assistência Emergencial, do qual fazem parte esses ministérios que eu citei, e também dispõe sobre os subcomitês. Nós temos na operação 3 subcomitês. Um é de ordenamento da fronteira, que é recepção, identificação e tiragem. Esse subcomitê é coordenado pelo Ministério da Justiça. Nós temos um outro subcomitê de acolhimento e interiorização de imigrantes. Ele é coordenado pelo Ministério da Cidadania. E nós temos o outro subcomitê, que é de ações de saúde aos imigrantes. E esse subcomitê, logicamente, ele é coordenado pelo Ministério da Saúde. E essa resolução do Comitê Federal, de 31 de agosto de 21, ela me selecionou, me indicou como coordenador operacional da Operação Acolhida. E cabe salientar que a minha missão ela ocorre aqui no estado de Roraima, especialmente no município de Boa Vista e no município de Pacaraima, e também ocorre no estado do Amazonas, especificamente no município de Manaus. Então, foi uma demanda do estado do Amazonas, em 2019, face ao aumento de venezuelanos nas ruas daquela cidade. Então, nós também estamos apoiando o estado do Amazonas na solução dessa questão. Essa situação que nós vivemos hoje, então, é a abertura da fronteira. Então, como eu falei, a portaria 553 de junho do ano passado, ela flexibilizou a fronteira, aquele caos que nós tivemos, tendo em vista a demanda reprimida. Essa portaria definiu que os venezuelanos em situação de vulnerabilidade e os venezuelanos que já tinham entrado no Brasil de forma irregular neste 1 ano e meio, poderiam ser atendidos. Então, uma situação de vulnerabilidade é muito subjetivo. O que é situação de vulnerabilidade? Então, nós, na realidade, tivemos que atender todos que estavam chegando. Uma pessoa, um ser humano que chega no país carregando toda a sua vida numa mochila, numa mala, caminhando dias, sem ter o que comer, isso é uma pessoa vulnerável.
Então, nós não fazemos hoje distinção de quem é mais vulnerável, menos vulnerável ou não é vulnerável. Então, nós atendemos todo mundo que precisa de acolhimento, que pede acolhimento. E essa portaria de junho do ano passado, ela sofreu algumas atualizações, e a última atualização foi aquela portaria 666, de 20 de janeiro, que todos nós tomamos conhecimento. Ela não é específica da fronteira com a Venezuela, é aquela que define a entrada no Brasil pelo modal aéreo, modal fluvial e modal terrestre. Então, aquela que exige o passaporte de vacinas, 14 dias, etc. Então, para fazer o controle migratório. Então, nós estamos seguindo essa portaria, e esta portaria define também atenção, especificamente atenção aos venezuelanos, na operação acolhida a esses venezuelanos vulneráveis. Ela foi escrita, ela atende a todo o Brasil, mas tem um item específico relacionado à operação acolhida. E nós tivemos, poucos dias atrás, a abertura da fronteira por parte da Venezuela. Então, houve um acordo político entre o governo de Bolívar, que é o departamento, que é o estado que faz fronteira com o Brasil, do prefeito do município mais próximo, que é Santa Helena, mais próximo de Pacaraima, com o nosso prefeito de Pacaraima. Então, foi uma decisão política com o objetivo acho eu, de aumentar o fluxo de comércio na região. Então, houve essa abertura. Então, a partir dessa abertura, nós estamos com duas situações hoje em Pacaraima. A primeira situação delas é aquele venezuelano que não precisa de ajuda, ele só precisa entrar no Brasil e vai fazer compras ali na região. Esse venezuelano entra e sai, como entra em outras fronteiras de cidades gêmeas em todo o território nacional. Nós temos uma outra situação, aquele venezuelano que tem mais condições, ele entra, ele quer só a permissão de entrada, que nós chamamos de permisso da Polícia Federal, que nós chamamos de controle migratório. Esse vai passar na Polícia Federal, que faz parte da operação acolhida, vai receber o seu permisso, vai apresentar o controle de vacina e vai entrar no território nacional tranquilamente para participar de alguma reunião, passeio, evento e etc. E nós temos a terceira situação da abertura da fronteira, daquele venezuelano vulnerável, aquele que precisa de acolhimento, precisa de apoio. Esse sim, nós vamos estender a nossa mão amiga a esse venezuelano. Então, são essas situações que nós estamos vivendo. Nós estamos com cerca de 600 venezuelanos entrando por dia, mais ou menos isso, cerca de 350 entram direto para controle migratório e para entrar no país. Então, esses entram pela Polícia Federal e cerca de 250 estão entrando no contexto da operação acolhida. Aqueles que precisam de acolhimento, ou precisam de algum documento, ou precisam de CPF, ou precisam de carteira de trabalho, ou precisam de vacinação. Esses são cerca de 250, 300 por dia. Então, é importante os senhores e as senhoras entenderem essa distinção. Essa é a estrutura do Ministério da Defesa atuando aqui na operação. Então, nós temos aqui, eu como coordenador operacional, eu estou vinculado à Casa Civil, eu tenho uma vinculação específica com a Casa Civil. Eu, como comandante da Força Tarefa Logística Humanitária, eu tenho vinculações ao Ministério da Defesa e alguns órgãos específicos do Exército Brasileiro. E eu, como secretário executivo, porque eu tenho uma unidade gestora que faz execução orçamentária anual, eu tenho vinculação ao Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, tendo em vista a execução do orçamento do Ministério da Defesa na operação acolhida. Então, esse slide só para entenderem essa distinção. Então, nós temos o Comitê Federal e os subcomitês que fazem a governança da operação acolhida, e nós temos a Força Tarefa Logística Humanitária e diversas outras agências e instituições que fazem a gestão da operação acolhida. Essa relação é muito próxima entre a governança e a gestão, estamos juntos, trabalhamos juntos, o Comitê Federal e subcomitês vêm presencialmente, mensalmente aqui à operação,
estamos muito alinhados com as diretrizes e as determinações emanadas pelo comitê. Essa missão da Força Tarefa Logística Humanitária, que é apoiar os estados, como eu falei, do Amazonas e de Roraima, nas ações emergenciais visando o ordenamento da fronteira, o acolhimento e a interiorização. Essa é a nossa missão. A Operação Acolhida ela tem 3 eixos importantes. O primeiro eixo é o acolhimento, eixos estruturais é o acolhimento. Esse eixo é aquele venezuelano que entrou e precisa de abrigamento e precisa de apoio, então é o eixo importante. Nós temos outro eixo importante, que é o ordenamento da fronteira, é aquela organização, recepção, triagem lá em Pacaraima, então é outro eixo importante. E nós temos o eixo importante, ou mais importante, que é a interiorização. Esse eixo de interiorização é aquele que faz a integração do venezuelano em todo o território nacional, hoje em cerca de 800 municípios. Eu posso fazer com vocês uma comparação da Operação Acolhida com a entrada no país, o ordenamento da fronteira, como se fosse uma torneira de entrada. A interiorização é uma torneira de saída. Eu estou falando de forma simples, eu acho que todos vão poder entender. Se a torneira de saída estiver mais fechada do que a torneira de entrada, nós vamos ter um caos aqui na operação. Isso é sinônimo de pessoas nas ruas, abrigos cheios, necessidade de aumentar abrigo, e será o caos. Então, a torneira de saída ela tem que ser maior do que a torneira de entrada. Eu estou sendo até meio simplório em comparar venezuelano com torneira de saída, mas é uma forma de vocês todos poderem entender o que eu quero dizer da importância deste eixo estruturante que é a interiorização. O ordenamento da fronteira, esse slide que eu estou mostrando é a cidade de Pacaraima. Nós temos lá em cima o Pelotão Especial de Fronteira, o terceiro PEF. A Amazônia tem diversos pelotões especiais de fronteira. Eles fazem parte da mão amiga e do braço forte do Comando Militar da Amazônia. E aí embaixo nós temos toda a estrutura da Operação Acolhida em Pacaraima. A cidade de Pacaraima, cabe destacar, é uma cidade de cerca de 18 mil pessoas, 18 mil brasileiros e venezuelanos. É uma cidade que, há alguns anos atrás, servia como um ponto turístico aqui do Estado. Eu posso fazer uma comparação como se fosse uma Petrópolis do Estado, mas com a chegada, uma mudança da situação política e econômica da Venezuela, essa situação mudou sobremaneira. Então, hoje, Pacaraima vive essa questão, a questão humanitária, faz parte desse contexto, então deixou de ser até atrativo de turismo e outras demandas. Então, na parte de baixo aí, nós temos a estrutura da Operação Acolhida. Nós temos à direita o alojamento BV8, um alojamento emergencial, aqueles que chegam no país, para cerca de 2 mil venezuelanos. Hoje, essa noite, nós tivemos 1.545. Nós temos, um pouquinho a mais à esquerda, o posto de identificação e triagem e o posto de recepção e identificação, que faz o ordenamento da fronteira, que eu falei, a recepção, identificação e triagem. Nós temos à frente ali, do outro lado da rodovia, da BR-174, o controle migratório feito pela Polícia Federal. Nós temos em vermelho a base de Pacaraima. Essa base ela é montada como se fosse uma base da ONU, onde nós temos lá os nossos militares, a nossa estrutura da Força Tarefa, e nós recebemos e apoiamos também as agências da ONU em termos de alimentação e alojamento. E nós temos a mais à esquerda um anexo do alojamento BV8 para cerca de 1.000 pessoas. Esse anexo foi construído a partir de junho do ano passado, na realidade, terminamos a construção dele em novembro, visando a retirada das pessoas da rua. Esse anexo ele foi com o objetivo de, como se fosse um albergue. Em São Paulo, nós temos alguns albergues, Estados Unidos, eles servem para receber as pessoas à noite, essas pessoas são alimentadas, dormem e no dia seguinte retornam para as ruas, para as suas filas e etc.
Então, esta é a estrutura que nós temos hoje da Operação Acolhida lá em Pacaraima. Esses são os atendimentos que ocorreram, que eu citei inicialmente, atualizado em 10 de março, cerca de 2 milhões e 100. Quando eu falo atendimentos, eu estou falando desde vacina, atendimento da Unicef às crianças e adolescentes mais necessitados. Eu estou falando da expedição do protocolo de refúgio ou de residência. Eu estou falando da emissão do CPF, carteira de trabalho. Então, eu não sei como é que chama na Bahia, mas em cada estado tem um nome. Rio de Janeiro, Goiás, que eu sou de Goiás, é VaptVupt. Eu acho que Brasília é Faça Fácil. Manaus, eu acho que pronto atendimento ao cidadão. Cada local tem um. E este pronto atendimento nosso é como se fosse essas estruturas que eu citei desses estados. Então, lá, o venezuelano entra com o venezuelano e sai com o brasileiro. Sai com o CPF, sai com a carteira de trabalho, ele sai ou como refugiado ou como residente. Então, é muito importante esse trabalho do ordenamento da fronteira. Com relação ao acolhimento, hoje nós estamos com 11 abrigos na operação. Nós temos cerca de 9, 10 mil venezuelanos abrigados, somando nos nossos abrigos e nos nossos alojamentos, que eu vou falar mais embaixo. Nós estamos hoje fazendo uma reestruturação de abrigos. Nós estamos com muitos abrigos pequenos, para 300, 400, 500 pessoas. Nós estamos fazendo a junção de alguns abrigos não indígenas e indígenas, visando a otimização de estrutura, a racionalização de meios. Então, nós estamos, nesse momento, nós temos essa distinção de abrigos indígenas e abrigos não indígenas, nós não misturamos esses dois públicos-alvos, e nós temos uma outra estrutura, que são os alojamentos. Os alojamentos são aquelas estruturas emergenciais. Nós temos na rodoviária de Manaus, nós temos na rodoviária aqui de Boa Vista. Aqui na rodoviária de Boa Vista é uma estrutura de emergencial de apoio, aqueles venezuelanos que só vão dormir e no dia seguinte segue a sua rotina de atendimento na trilhagem, rotina de busca de oportunidades. Então, o nosso alojamento aqui é para cerca de 2.000 pessoas na rodoviária de Manaus para cerca de 200, 300 pessoas. Nós temos uma estrutura de alojamento também em Manaus, que nós chamamos de alojamento de trânsito de Manaus, para cerca de 340 pessoas. Essa estrutura, ela visa apoiar aquele venezuelano que está prestes a embarcar no avião. Essa nossa interiorização faz por mês cerca de 2.500 interiorizações. Como nós estamos isolados aqui, são 2.500 passagens aéreas. Nós fazemos essa interiorização pelo modal aéreo através de aquisição de passagens, através da Força Aérea Brasileira, através de fretamento de aeronave e através de acordo de cooperação com a Azul, Latam e com a Gol. Então, Manaus tem algumas vantagens sobre Boa Vista. A primeira delas, que o fluxo aéreo é muito maior do que Boa Vista. E a segunda é que o preço da passagem é muito menor do que aqui de Boa Vista. Então, nós usamos esse alojamento de trânsito em Manaus para receber esses venezuelanos que vão embarcar, ficam 1, 2 dias e embarcam. E nós temos, como eu já falei, aquela estrutura de alojamento lá em Pacaraima, alojamento emergencial, que é o anexo BV8 e seu anexo, como eu já falei anteriormente. Aqui eu estou mostrando algumas imagens desses abrigos. São 11, como eu falei. Nós só temos um abrigo indígena lá em Pacaraima, é o Janocoida, para cerca de 400 pessoas. General, desculpe interromper, mas eu queria fazer uma pergunta. Como vocês, que eu sei que tem, como você botou dos eixos, né, o acolhimento e depois vocês encontram algum lugar para esses refugiados irem. Como é que vocês fazem, por exemplo, para enviar para outros estados? Vocês fazem contato? Como é essa operação porque vocês acolhem e depois vão, para que não fiquem nas ruas, vocês vão procurar algum lugar para que eles possam ficar, além dos abrigamentos. Não é
para algum outro estado e aí entra em contato? Como é que funciona nessa parte de contactar os estados para poder encaminhar esses refugiados? Ou manda diretamente para esses abrigos? Cristina, eu estou abordando no eixo ordenamento da fronteira, acolhimento, o próximo eixo, eu vou explicar o que você está perguntando. O próximo eixo... Ok. Então, era uma dúvida que vai ser respondida. Eu só queria Tá fazer bem. um parênteses, Cristina, porque eu falei que nós temos contingentes, né, aqui. Hoje nós somos contingentes do Nordeste. Então, o contingente anterior tinha a voz chiada lá do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Hoje eu estou escutando a sua voz com sotaque nordestino, de Salvador, eu acho, e eu estou me identificando com você, com o contingente que está aqui. Eu estou, inclusive, com uma jornalista do meu lado, uma capitão aqui de Salvador, e o sotaque dela é bem semelhante ao seu. Mas eu sou de Salvador, sim. Esse sotaque é bem legal, o sotaque de Salvador. Então, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso, tá bom? Certo. Então, e temos alojamentos que eu falei. Então, nós temos aqui na rodoviária, aqui de Boa Vista, para cerca de 2.000 pessoas. Nós temos o BV8 lá em Pacaraima, para 2.000 pessoas também, nosso alojamento. O anexo, na realidade, é para cerca de 1.000 pessoas. É que nós isolamos uma parte dele, nós estamos com cerca de 700 pessoas. E nós temos o alojamento lá na rodoviária de Manaus e aquela estrutura que eu falei do alojamento de trânsito, visando a entrada, embarque em aeronave da Força Aérea ou então do modal civil. Então, isso que eu falei é a reestruturação dos abrigos. Essa aqui é uma parte dos abrigos existentes, que ficam perto aqui da nossa base, aqui em Boa Vista. Na verdade, é uma cidade, é um mundo. Cada pontinho desse é uma casinha. Nós temos casinhas para cerca de 12 pessoas, para cerca de 10, para cerca de 5 pessoas. Um mundo, uma cidade com toda a estrutura de alimentação. São 35.000 refeições por dia, só para vocês terem uma ideia. Um mundo aí de atendimento de saúde, de atendimento às necessidades básicas, de entrada e saída, de interiorização. Então, é uma coordenação bastante complexa e difícil. Então, já falei isso no início da operação, da apresentação também. Nós já passaram pelos nossos abrigos cerca de 40.000 venezuelanos. E, Cristina, daí eu vou entrar no aspecto que você perguntou, que, na verdade, é o aspecto mais importante da apresentação. Nós temos a interiorização, nós temos essas modalidades, que a vaga de emprego sinalizada é aquele venezuelano que ele sai daqui, de um abrigo, sai daqui de uma estrutura nossa e já tem um emprego garantido em alguma parte do território nacional. Nós buscamos, nós temos uma estrutura que faz a busca dessa oportunidade. Então, chamamos de busca ativa. Nós temos dezenas de empresas parceiras. Então, nós fazemos essa busca, nós divulgamos a operação, nós atendemos às necessidades dessas empresas. A empresa faz a seleção aqui, pessoalmente, em Boa Vista, ou faz a seleção do venezuelano por videoconferência, escolhe o venezuelano de acordo com a sua capacitação e de acordo com o seu currículo, e nós fazemos nós checamos se essa empresa é uma empresa realmente idônea, que não vamos ter uma consequência de trabalho escravo, que não vamos ter uma consequência de não atendimento das condições previstas nas nossas legislações. E aí sim, nós fazemos a junção do venezuelano com essa empresa. Nós temos, isso eu falo nós, são diversos atores que participam, agências da ONU, a Acnur, a OIM, então o Ministério da Cidadania acompanhando, então os órgãos de controle acompanhando, Ministério Público, o Ministério Público do Trabalho é um parceiro muito importante da operação. Então nós temos trabalhado dessa forma com relação à vaga de emprego sinalizada. Nós temos outra modalidade que é a reunificação familiar. Essa reunificação familiar,
É aquele venezuelano que tem um familiar em Santa Catarina e nós fazemos a junção desse venezuelano, a união, com esse familiar lá de Santa Catarina. Logicamente, nós checamos inclusive onde esse venezuelano está vivendo em Santa Catarina, ele tem que mandar uma comprovação de renda. Então, daí sim, nós fazemos a comprovação e depois nós fazemos a reunificação familiar. E nós temos a reunião social, é aqueles venezuelanos que tem um amigo, vamos supor, lá em São Paulo, e nós checamos quem é esses venezuelanos, qual a relação entre esses venezuelanos, onde ele vive, a condição financeira dele, e daí nós fazemos a junção desse nosso venezuelano acolhido com esse venezuelano lá em São Paulo. E nós temos a última modalidade, que é institucional. É aquela que o venezuelano sai de um abrigo aqui de Boa Vista, e vai, ou de Pacaraima, e vai até outro abrigo em qualquer parte do território nacional. São muitas iniciativas de abrigos no território nacional, no país, abrigos de agências da ONU, abrigos de igrejas, abrigos de estaduais e municipais, e nesses abrigos ali é feita a socialização, a capacitação e a integração desse venezuelano no nosso território nacional. Se vocês me perguntarem qual a modalidade mais importante, logicamente que a vaga de emprego sinalizada, ela é a mais sustentável, e a reunião social, na minha opinião, é a mais vulnerável, porque nós corremos um sério risco, um importante risco, desse venezuelano ir para a casa do amigo e no mês seguinte, 2 meses depois, ele já sair, já está nas ruas, já está desassistido em alguma parte do nosso país. Então, nós nos preocupamos com isso. Nosso objetivo é cada vez mais aumentar a modalidade vaga de emprego sinalizada e a modalidade institucional. Eu vou falar um pouco mais à frente o controle que nós temos no pós-interiorização. Então, eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, esses são o nosso fluxo migratório desde o início da operação. Então, esse é o nosso fluxo. Entraram no nosso país, esses números são corretos, esses são números fornecidos pelo controle da Polícia Federal. Cerca de 690 mil venezuelanos entraram no nosso território desde o início. 45% desses venezuelanos, 316 mil, permaneceram ou permanecem no território nacional. E cerca de 55% não permaneceram no território nacional. É aquele que entrou e voltou para a Venezuela, ou é aquele que entrou e saiu para outro país da América do Sul ou qualquer outro país. Então, hoje, permanece no país cerca de 400 mil venezuelanos. Não significa dizer que são 400 mil venezuelanos que passaram pelo acolhimento da Operação Acolhida. Muitos destes, principalmente no início da operação, tinham condições financeiras, condições sociais, que permitiam que eles entrassem e, por conta própria, tinham dinheiro, tinham profissão e não precisavam de apoio. Então, é um número bastante expressivo de entrada de venezuelanos aqui no nosso território. Nós estamos hoje com a situação semelhante na Colômbia. A Colômbia, o número é bem mais expressivo, já chegando a 1,5 milhão de venezuelanos. Logicamente, tem uma explicação, a explicação principal é a relação histórica entre os dois países, Venezuela e Colômbia. Tem a questão da língua, também, que facilita bastante a integração do venezuelano na Colômbia, mas principalmente a fronteira seca. Então, são diversas cidades na fronteira da Venezuela com a Colômbia que realmente facilitam esse trânsito e essa entrada. Na nossa fronteira, nos 140 mil quilômetros de fronteira com a Venezuela, a fronteira norte com diversos objetivos naturais, com diversos obstáculos naturais. Então, isso dificulta a entrada de venezuelanos no nosso território. Esse é o dado importante, que é o que fala sobre a interiorização. Então, mais de 70 mil beneficiários interiorizados. Como eu falei, mais de 65 mil passagens aéreas ou deslocamentos aéreos partindo de Boa Vista e principalmente partindo de Manaus, em cerca de 800 municípios do nosso território nacional. Se vocês observarem esse mapa do Brasil,
As cores mais escuras significam os estados que mais receberam os venezuelanos. Então, nós temos ali na parte sul, Paraná e Santa Catarina, os estados que mais receberam. Isso também tem uma explicação. São Paulo também. A explicação o movimento, a economia é mais pujante nesses estados, nós temos mais empresa, uma indústria mais pujante nesses estados. E também, quando um venezuelano vai trabalhar, normalmente ele já chama outros da reunião social ou reunião familiar que eu falei. Então, vai aumentando. Então, nós temos um objetivo importante, fundamental, que nós estamos trabalhando nisso, é de aumentar a interiorização em outras partes do território nacional. Então, vocês podem observar ali, Nordeste precisa que nós tenhamos esse aumento, região central do país, então nós estamos trabalhando nesse sentido. Né? Isso, Cristina, eu acho que vai responder o que você me perguntou. Isso é o pós-interiorização, entendeu? Nós temos núcleos regionais de interiorização em todo o território nacional, com a responsabilidade de apoiar este venezuelano, essa família, quando chega nesses municípios. Então, esse apoio vai desde o apoio logístico, vai desde o apoio de transporte, de alojamento até a chegada no destino, de identificação do receptor, vai desde de cesta básica, vai desde aqueles salários, aluguel social, salário social, até ele poder andar com as próprias pernas, vai desde o acompanhamento de assistente social, vai desde do feedback, tanto das empresas como do beneficiário, após ele estar nesses municípios. Então, é um trabalho muito importante da Operação Acolhida relacionado ao pós-interiorização. Nós estamos aumentando essa capacidade, transformando esses núcleos regionais em rede de apoio à interiorização, com a participação maior, principalmente do Ministério da Cidadania e dos entes estaduais e municipais nessa empreitada. Então, esse próximo slide, ele mostra em cada desses 12 núcleos as agências que participam. Então, o nosso objetivo é encher esse quadrinho de X, ou seja, que muitas ou todas as agências participem desse esforço de pós-interiorização. Tá bem? Cristina, não sei se eu respondi, mas eu acho que no final eu posso abordar mais a pergunta, tá bem? Se você quiser. Ok. Eu queria mostrar um vídeo só para... São essas entidades aqui relacionadas. Por exemplo, eu sei que aqui em Feira de Santana, perto de Salvador, foi a Caritas que estavam com os venezuelanos. Então, são essas aí que ajudam a levar esses refugiados para a cidade, é isso? Não. A parte logística de transporte, lanche no deslocamento, entrega no local é do Exército Brasileiro. Então, do Exército, mas para buscar locais, fazer essa busca de onde eles essas cidades. Não é do núcleo, essa busca é feita pelo Centro de Coordenação de Interiorização daqui. O núcleo regionais, eles já fazem só essa parte pós-interiorização. Quando você falou da Caritas, eu fui logo ver o xizinho ali, se estava constando, e realmente está. Se você ver o Caritas, ele está ali no número 6, que significa 6ª Região Militar, que é a região militar de Salvador. Entendeu? Então, realmente, a Caritas, ela faz esse apoio, essa ajuda, tá bem? Então essa parte de transporte, alimentação, alguma necessidade de saúde específica quando chega, é feita pelo Exército Brasileiro, tá bem? Ok, obrigada. Eu vou, na sequência, mostrar um vídeo aqui, é um vídeo mais motivacional, ele mostra a importância do nosso trabalho. Aquele venezuelano, porque chega numa situação vulnerável, trazendo toda a sua vida numa mala, numa bolsa, com a criança desnutrida, com muitos filhos. Os venezuelanos, eles têm bastante, as famílias têm bastante crianças, filhos, com algumas doenças, e mostra a alegria desta família interiorizando. Então, esse vídeo que eu vou mostrar, ele mostra uma família interiorizando num avião fretado. Nós temos 12 aviões fretados por mês,
cada avião é cerca de 145 vagas, e esse venezuelano, essa família, ela está embarcando num desses aviões. Somos la familia Fermín Lazarde, yo soy Darwin Fermín, mi esposa Mariela Lazarde, mi hija Piera Londra, Steven Jesús, Margaret, Aarón Moisés, Samuel Antonio y Christopher Hope. Venimos del sur del estado Monagas, Barrancas del Orinoco, Venezuela. Esta próxima jornada, bueno, de emprendimiento, de trabajo, de educación para mis hijos, para mi esposa, una fortaleza que vamos a tener aquí en este país que nos ha abrigado. Una gran bendición de nuestro Jehová, Dios Todopoderoso, una bendición gracias a la ONU y a toda la gente que apoya esto, los ministerios, los militares que han apoyado la operación acogida, la Policía Federal, una bendición para mi familia, para todos nosotros, una bendición. Le agradezco a todos los brasileños que nos han brindado su apoyo. Depois de um vídeo desse, de uma imagem dessa que eu estou mostrando na conclusão, que aquela família chegando aí em condições péssimas de vulnerabilidade e desembarcando em algum município, alguma cidade nossa, do nosso território nacional, feliz e acolhida, né? Não tem como nós não nos emocionarmos, nós não sermos orgulhosos do nosso país, da nossa estrutura do governo, por dar oportunidade a essas pessoas, esses irmãos venezuelanos, de retomarem as suas vidas, sobreviverem e retomarem suas vidas, tá bem? Então, Cristina, para finalizar a minha parte, fico aberto a perguntas depois. Pode ir coisa aí que eu vou falar aqui agora, eu vou abrir o áudio. A importância da Defensoria Pública, a importância do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual e do Ministério Público do Trabalho na Operação Acolhida. São parceiros, eu considero parceiros, eles participam do meu processo de tomada de decisão, me ajudam. Diversas vezes eu reúno com eles aqui para escutar o que eles têm a dizer, principalmente em questões mais sensíveis, que envolvem os mais vulneráveis, que envolvem indígenas. Então, eu acho muito importante essa participação. O Rafa, aqui, o Rafael, aqui da Defensoria Pública, eu trato diretamente com ele. Então, eu saliento e destaco a importância dessa relação. Então, mais uma vez, eu gostaria de destacar o Ministério Público da Bahia, a Defensoria Pública da Bahia, pela iniciativa de colocar esse tema no curso de capacitação, migração e refúgio. Eu agradeço, sinceramente, a oportunidade ao diretor da Escola Superior, que é o Clérison Cavalcante de Macedo, tá bem? Então, Cristina, muito obrigado. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. General, temos perguntas sim, mas eu queria... já passo para você, Luciana, mas eu que queria agradecer muito ao senhor pela sensibilidade. O senhor está no cargo certo. Eu acho que Deus bota as pessoas, cada um em seu lugar, para cumprir a sua missão. E o senhor está cumprindo muito bem a missão. A sensibilidade que eu vejo que o senhor tem com esses refugiados, isso me sensibilizou bastante, porque eu vivi na Venezuela 4 anos com meu marido, minha filha. Eu conheci uma outra Venezuela, foi um pouquinho antes de Chávez, e fiquei ainda um ano após Chávez ser eleito. Eu conheci uma outra Venezuela. Então, eu tenho um apreço muito grande pelos venezuelanos e me sensibilizo muito com toda essa situação que hoje o país vive. Então, o quanto é importante a gente ver aí o senhor mostrando trabalhar em rede, né? Todos os órgãos empenhados em ajudar a essas pessoas que estão em um momento, como você fala, sai do seu país, deixa tudo para trás, vem com uma sacola de roupa,
com seus filhos, deixando toda a família, as outras, porque temos família, não só o núcleo que a gente vive, mas as outras famílias, deixando suas casas, seus pertences, e ir para um país novo, para um desafio novo. E como é importante essa acolhida que é dada, de não estar na rua mendigando, de ser colocado em um abrigo, de conseguir documentação, de conseguir um trabalho. Então, esse trabalho em rede que o senhor colocou aí, que é a ajuda da Defensoria, Ministério Público e todas aquelas outras entidades que eu vi ali, a ONU, a Caritas e todas aquelas entidades que ajudam, o como é importante, mas o mais importante é toda essa logística que o senhor tem feito aí, tem desenvolvido, toda essa coordenação. Realmente, nós é que agradecemos o senhor. Eu não conhecia esse projeto Acolhida, digo aqui ao senhor, estou encantada de ver como o Exército está fazendo para recolocar essas pessoas, dar dignidade a essas pessoas. Então, eu é que agradeço muito o senhor compartilhar tudo isso conosco. Foi um prazer ouvi-lo. A Defensoria da Bahia realmente se coloca à disposição aqui. Nós estamos sempre trabalhando em pró dos nossos assistidos, dos mais vulneráveis, dos grupos vulneráveis, e seguramente os refugiados, eles são um grupo muito vulnerável e que vai ter sempre atenção e o trabalho da Defensoria voltado para eles. Estamos realmente à disposição e, mais uma vez, eu agradeço, viu? O senhor está desenvolvendo um excelente trabalho que continue assim, podendo ajudar a tantas famílias e a tantas pessoas. Luciana, vou passar a palavra para você fazer sua pergunta. Muito obrigada, general. Bom dia, general. Saudações acadêmicas aqui da Universidade Federal da Bahia, da Faculdade de Direito. Estou aqui na Oficina de Relações Internacionais, também somos membro da Comissão de Direitos do NAMI, né, do Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados, da Universidade Federal da Bahia, e esse curso justamente é uma parceria entre a Escola da Defensoria Pública do Estado da Bahia, o NAMIR, né, a Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados da UFBA, e esse curso justamente é dessa dimensão para essas instituições que trabalham diretamente, indiretamente, com migrante e refugiado. Então, essa foi uma das nossas preocupações aí de estabelecer essa parceria, de entender, né, quais são os mecanismos hoje de proteção internacional em relação ao migrante e refugiado. Então, esse curso, ele é justamente com esse viés de demonstrar aí a participação, a importância das redes, e aqui a nossa universidade, a Universidade Federal da Bahia, está fazendo essa articulação interinstitucional que começou desde 2020, né, com alguns concursos de capacitação no sentido amplo, né, para todas as instituições do Estado da Bahia, justamente porque aqui na Bahia não tem uma política pública definida, mas uma interlocução tanto a nível federal, quanto a nível estadual e quanto a nível municipal. Então, essas nossas atuações, que são atuações que hoje a gente está combinando na formação do Comitê Interinstitucional, justamente para consolidar, entendeu, um tipo de política pública para migrantes e refugiados de maneira a longo prazo, né? Uma vez que o Brasil é signatário, está aí essas ações, né? Tanto do governo federal com os organismos internacionais. Hoje, a Universidade Federal da Bahia tem um acordo de cooperação com a Organização Internacional para Migrações e também com a Acnur, né? Hoje a Faculdade de Direito e a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, ela implementou a Cátedra Sérgio Vieira de Mello. Então, todas essas ações aqui no Estado, e também fez essa acordo de cooperação com todas as universidades do Estado da Bahia, justamente para auxiliar, né, trazer um perfil sobre esse migrante e refugiado que chega na Bahia, desde esse que sai de uma operação acolhida, como essa operação acolhida vem aqui para a Bahia, como os municípios recebem, como o Estado está fazendo essa interlocução. Então, a gente está num grande diálogo, o senhor está assistindo hoje num grande diálogo aqui interinstitucional que nós estamos realizando de maneira constante, né? E agradeço muito aí a Defensoria Pública do Estado da Bahia de estar conosco, né? Conosco e caminhando nessa jornada de fortalecimento de uma rede interdisciplinar.
Eu sei que, e interinstitucional, né? Eu sei que temos aí também esses desafios, principalmente aqui, nós já observamos essa questão da vaga de emprego sinalizada, tem algumas questões que realmente, principalmente aqui, algumas cidades está sofrendo, no caso que alguns venezuelanos que chegam aqui, hoje eles estão sem um emprego, por conta que foram demitidos, então aí é um trabalho hercúleo das organizações civis, das universidades, das instituições, no sentido de fazer essa integração laboral, né, e essa assistência social. Então, isso são questões que a gente precisa dialogar de maneira interinstitucional e mostrando, né, como é que realmente está as necessidades específicas desse migrante ou refugiado, e no caso aqui dos venezuelanos, aqui na Bahia. Luciana, permita que eu fale alguma coisa abordando o seu comentário. Obrigado, Luciana. O que você falou é muito importante. Você falou da importância desse curso, realmente é muito importante. O país, nós estamos falando de Venezuela, mas o Brasil é um país multinacionalidades, entendeu? Você vai a São Paulo, dezenas de nacionalidades. Então, é muito importante a preocupação da defesa pública nesse tema, não só relacionado aos venezuelanos. Outra questão, o desafio é muito grande. Nós conseguimos um emprego para venezuelano, temos uma questão de xenofobia no Brasil, num país de 12 milhões de desempregados, é um desafio muito grande. Então, não é simples, e nós não temos a capacidade, eu digo, operação acolhida, de fazer essa assistência àquele venezuelano que já está interiorizado 3, 4 meses, 6 meses, depois ele perde o emprego. Não, eu não tenho perna, vamos falar assim, para dar esse apoio. Quem tem que dar esse apoio são os municípios, os estados, os sistemas de assistência social, do Ministério da Cidadania, município e estado, eles que têm que dar esse apoio. Eu realmente não tenho essa capacidade, mas eu tenho a preocupação de quanto mais sólido for o meu trabalho, menos venezuelanos vão estar nas ruas, desempregados, no nosso município e em todo o território nacional, tá bem? Mas eu agradeço muito a sua participação, Lúcia. Muito obrigado, e aguardamos o senhor aqui nas nossas ações aqui da UFBA, né, do Núcleo de Apoio a Migrantes e Refugiados, aí na implementação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que o senhor em breve vai receber um ofício, né, que nós já estamos elaborando e vai ser encaminhado a vocês para justamente colocar todas as nossas redes de universidade, as pessoas entenderem essa dimensão do que é essa operação acolhida no Brasil. Tá bem, Luciano? Você pode contar comigo, vou fazer parte disso. A Operação Acolhida vai fazer parte disso, com todas essas iniciativas, tá bom? Se você quiser, na minha próxima, que a minha participação seja presencial, em Salvador, eu realmente não vou achar ruim, viu? Vamos recebê-lo aqui com todo o prazer, general. Exatamente. Vamos reunir, sabe o quê? Aquela energia positiva que a nossa Bahia de Todos os Santos possa permitir nesse momento pandêmico. Mas a gente já retornamos às atividades presenciais e, com certeza, vamos ter, sim, esse encontro aí, do senhor ter essa dimensão de como está construída essa rede aqui e estar participando e conhecê-lo pessoalmente. Obrigado, eu queria perguntar se tem mais alguma pergunta, se alguém mais quer se manifestar. Tem aí no chat, de alguém? Não, no chat não tem nenhuma pergunta, não. Então, agradeço a todos, ao general Sérgio, adorei conhecê-lo, adorei ver esse trabalho magnífico que o senhor está fazendo, que Deus o ilumine cada vez mais, para que possa ajudar, como você diz, não só os venezuelanos, mas todos os refugiados que procurem abrigo no nosso país. Obrigada, Luciana. Você foi de grande importância nessa nossa construção do curso. O NAMIR
realmente nos deu, porque quando você nos provocou a fazer parte dessa rede, eu disse, mas eu e Gil pontuamos, nós precisamos nos capacitar para fazer parte dessa rede. Então, foi muito importante essa construção, a SDEP que elaborou junto com vocês aí do Na Minha Curso. Agradecer a Márcia, eu não sei se ela já saiu, também pela explicação que ela deu sobre assistência social, né? Todo o papel do SUAS nesse acolhimento aos refugiados e imigrantes. Então, eu queria desejar a todos um ótimo dia, né? No final de dia, à tarde, e encerramos por aqui hoje a nossa segunda aula do curso de capacitação em migração e refúgio. Muito obrigada a todos e até a próxima terceira aula. Um abraço. Um abraço.